E é isso aí, galera. Vamos para mais um vídeo. É, Vamos para nosso devocional. Gente, geralmente eu tenho o costume de ler 2 vezes o devocional, principalmente esse Uma Vida com Propósito, porque ele é um pouco complexo quando você lê a primeira vez. E quando você vai reler, ele ainda tem um pouquinho de profundidade. Então você tem que ler com calma, tem que analisar, tem que estudar, para que você consiga absorver o princípio que aquele capítulo ele tem para você. E como cada capítulo é um dia, então cada dia ele tem uma mensagem diferente. Eu nunca procurei outros devocionais, então esse aqui sempre foi o meu primeiro devocional assim, que eu já comprei, né, que eu já estudei de fato, é esse. Novamente, indico ele. Gente, esse aqui é o de capa dura, sempre vou elogiar ela. Tem os relevos, tem um cheiro, né, para quem gosta de cheirar livros. Esse aqui. Gente, é um livro muito, muito bom. Enfim, vamos ao nosso dia 2. Você não é um acidente. Gente, eu li esse capítulo pela primeira vez, ele é bem parecido com o primeiro capítulo. E uma das coisas que eu percebi nele é que ele é complexo, ele é profundo, ele não é uma leitura ativa, ele é uma leitura passiva. E a única forma de você fazer com que essa leitura se torne uma leitura ativa é você rabiscando, você escrevendo, você marcando alguma parte que chamou você a atenção, mas eu acho que a leitura mais interessante seria quando você escreve alguma coisa, aquilo que você consegue extrair como um princípio desse capítulo. E um dos princípios que eu tirei, que a própria mensagem do capítulo ele já diz, e ele foca muito nessa parte em que nós fomos criados por Deus. Deus planejou tudo, onde nós nascemos, onde nós deveríamos viver, quando nós nasceríamos, qual foi a família que nós fomos criados, quais são as pessoas que nos gerariam, nos fariam, né? E isso foi, segundo esse livro, né, segundo também os versículos e as referências que ele coloca aqui, que Deus ele tinha um propósito para cada um de nós. E uma das coisas que eu tinha antes, até esse ano, até o ano passado eu ainda sofri muito com relação a isso, é porque eu tinha uma certa resistência com aquilo que fazia parte de mim. Eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito falante. Então, se você estiver junto comigo, falando sobre filmes, séries, ou falando sobre algum assunto bíblico que eu domino, ou algum assunto em que eu tenha alegria ou empolgação, eu vou falar por horas e eu vou me perder naquilo que eu falo. Mas eu percebi que ao mesmo tempo isso era ruim e ao mesmo tempo isso era bom. Só que o ruim, porque eu teria que aprender realmente a falar, porque eu teria que aprender a falar com outras pessoas. Que eu teria que passar uma mensagem, uma comunicação, que eu tenho que... Se eu tenho uma mensagem, eu preciso fazer com que essa mensagem chegue àquela pessoa e a pessoa entenda. Rogério quis me dizer isso. Então, eu tenho tido esse trabalho de agora analisar tudo aquilo que eu falo. Qual o propósito daquilo que eu tenho para falar? Qual é o objetivo que eu tenho que falar com aquela pessoa? E às vezes tem situações em que eu percebo agora que, cara, não vai adiantar eu falar com essa pessoa, porque se eu falar com ela, ela não vai ouvir, não vai obedecer o conselho. E não vai adiantar eu falar com ela. Talvez algumas pessoas, a maioria das pessoas que a gente convive, às vezes elas não querem ouvir um conselho de você. Elas querem apenas falar ou desabafar aquilo que está no coração delas. Querem simplesmente colocar para fora aquilo que está machucando, que elas estão chateadas. E isso também é válido quando você entende. E eu aprendi muito isso. Existem pessoas que elas querem falar, brigar, discutir, e você tem que aprender a lidar com isso também. E tem pessoas que elas querem realmente, de fato, ouvir um conselho seu, uma direção, um caminho. E se você tiver experiência nesse assunto, você vai lá e indica. E uma das coisas que eu aconselho a fazer, se você nunca fez, eu não aconselho você a fazer, a aconselhar outra pessoa a fazer aquilo que você nunca fez. Mas voltando para o nosso capítulo, essas características que eu tinha eram características que eu sabia. Poxa, Deus me colocou assim, Deus fez esse meu cabelo, Deus fez esses olhos, Deus fez o meu sorriso, Deus fez todo o meu corpo. Eu me achava feio.
eu me limitava muito, eu não sorria, eu não gostava de sorrir para as fotos porque eu achava minha boca feia, meu sorriso feio. E isso foram coisas que foram criadas lá no passado, de traumas que eu vivi na minha infância e tudo mais. E isso foi mudando com o tempo. Então esse ano eu simplesmente acreditei, olha, Deus me fez assim. E eu falo a mesma coisa para você que está me assistindo. Ele também te criou assim. Então, quando eu decidi acreditar que Deus me criou dessa forma, eu entendi, opa, beleza, Deus me criou dessa forma. As coisas ruins, que eu entendo que são coisas ruins, são coisas que o pecado ele trouxe para minha vida. Mas as coisas boas, as características, a essência do Rogério, que se comunica, que fala, sim, isso Deus criou. Então, eu aprendi esse ano, e ainda estou aprendendo, que só existe uma forma de você aprender a falar, falando. Só existe uma forma de você aprender a andar, andando. E só existe uma forma de você aprender a gravar vídeos, gravando. Então, eu entendi que para eu aprender a falar, eu precisava falar. É muito louco, né? É muito redundante. Voltando para o nosso capítulo, mais uma vez, né? Uma das coisas que eu estava no acampamento, né, do ano passado, e eu fiz essa pergunta. E essa pergunta eu até escrevi aqui no meu devocional, né? Não a pergunta, eu escrevi a resposta da minha pergunta. Marquei o e-mail do lado. E tinha uma pergunta que eu tinha. Cara, beleza, existe tanto mal no mundo, existe tantas coisas que Deus criou, tantas coisas que Deus fez. Minha pergunta, se existe tantas coisas ruins, cara, por que Deus criou a gente? Ele precisaria nem criar a gente. Se ele criou porque ele é Deus Todo-Poderoso, beleza, faz sentido. Ele é Deus, ele pode criar e pode apagar tudo da face da terra. Mas aquilo não encaixava na minha cabeça. Por quê? Beleza, ele é Deus, ele pode criar tudo, entendi. Mas ele criou só por criar, só por prazer, só para dizer assim, não, eu vou criar o Rogério, colocar na terra, porque eu quero criar. E quando eu não gostar do Rogério, eu vou tirar o Rogério da terra, matar. E isso ficou algo assim bem em crise na minha cabeça, que eu falei assim, não, tem alguma coisa errada, Deus não criou só por isso, eu entendo que ele é amor. E essa foi a minha resposta. Então, quando eu entendi da seguinte forma, e no acampamento foi ministrado sobre isso e fez sentido para aquilo que eu já tinha compartilhado com algumas pessoas na igreja. O nosso Deus, são três pessoas e um Deus. Então, existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. E todos os três, eles dão honra um para o outro. É como se eu estivesse em uma dança entre os três, em que o Pai, ele ama o Filho, mas ele também ama o Espírito. O Espírito, ele ama o Filho, mas também ama o Pai. E o Filho ama o Espírito e também ama o Pai. Só que o mais interessante é que cada um dos três, ele dá honra para um dos três. O Pai vai honrar o Filho, vai honrar o Espírito vai honrar o Pai, vai honrar o Filho vai honrar o Espírito e vai honrar o Pai. E nessa dança de tipo, é como se um estivesse dizendo para o outro, eu te amo. É como se o pai falasse assim, filho, eu te amo. E o filho assim, cara, pai, eu também te amo. Aí o pai fala assim, mas eu também te amo, Espírito Santo. E o Espírito Santo, eu também amo o filho. E o filho fica nessa brincadeira, um amar o outro. E esse insight foi para mim de uma forma bem interessante. Então, nessa brincadeira eterna desses três, nessa brincadeira de um ama o outro, não, eu amo mais, não, eu amo mais. E nessa brincadeira do eu amo mais, o amor deles, que eles são o amor em si, transbordou, explodiu. Essa é a sensação essa é a imaginação que eu tive no dia. Então, dessa explosão de amor, ele decidiu nos criar. Tipo assim, é como se tivesse tanto amor dentro do peito do nosso Deus. Ele disse assim, cara, não dá para ficar com esse amor aqui dentro do meu peito. Tá demais, eu preciso fazer algo para esse amor extravasar. Então Deus nos criou. Não porque ele precisava amar a gente, mas somos uma extensão do amor de Deus. Então ele não criou a gente por acidente. Como o capítulo diz, nós não somos acidente. Você não é acidente, eu não sou acidente. Então nós somos uma extensão do amor de Deus. É como se nós fizéssemos parte do corpo de Deus. Então, quando eu olho para uma pessoa na rua, ela também faz parte do amor de Deus. Se ela não reconhece, isso é um outro problema, mas ela é parte da extensão do amor de Deus. Deus nos criou dessa forma. Nós somos
uma extensão desse amor que transbordou, que explodiu, que foi imenso, que não coube no peito de Deus. Então, Deus achou outra forma desse amor expandir. E essa é uma das formas que esse amor expandir foi eu, você, seus filhos, sua família, aonde você estiver, seus amigos. Então, essa foi uma das formas que eu entendi de um motivo porque Deus nos criou. Uma das coisas também que é interessante nesse capítulo, são duas que eu marquei, mas essa primeira eu ainda não entendi, que é o único modo de entendermos pelo que Deus é pelo que Ele faz por nós e não pelo que somos e fazemos por Ele. Mas isso aí ainda é algo que eu vou refletir ainda, que eu não consegui compreender profundamente. Mas tem uma pergunta. Sei que Deus me... Não, uma pergunta não, uma pergunta para uma reflexão, né? Sei que Deus me criou de forma singular. Aí a pergunta é, que áreas da minha personalidade, formação, aparência física tenho dificuldade de aceitar? E eu já comentei um pouquinho sobre isso aqui. Ele tem um tema para reflexão, né? Que não sou um acidente. Tem um versículo para memorizar, que é interessante também, que é em Isaías 44, 2. Você pode abrir lá. E tem essa pergunta. Quais são as áreas da minha personalidade, a formação, a aparência física que eu tenho dificuldade de aceitar? E uma das coisas que eu achei muito interessante foi isso. Porque nesse livro ele ainda vai relatar um detalhe. Deus ele te criou e você não veio apenas como se fosse uma folha em branco. Ele te criou com uma mochilinha. É como se você tivesse vindo com uma pequena bagagem de informações. Dentro de você tem informações bem específicas, mas fora de você também tem coisas bem específicas. Por exemplo, você nasceu em um país que talvez seja um país de neve, ou você nasceu em um país que é um país de calor, ou talvez você nasceu numa situação muito pobre. Talvez você antes morou na rua e agora está aqui, dentro da sua casa. Antes, talvez você estava dentro de uma casa e você voltou a morar na rua e depois Deus te resgatou de lá. Existem inúmeros motivos para que isso tenha acontecido. Mas uma das coisas que eu entendo é que hoje eu dou muito mais valor à comida, e olha que eu já estraguei comida quando eu era mais novo, né? Eu tinha uns 13, 14 anos, eu estraguei comida, eu jogava comida fora porque eu não queria comer aquela comida. Outra criação, enfim. Mas quando eu passei fome, eu fui dar valor à comida. Hoje, quando eu estou no lanche com os amigos, quando eu estou em alguma roda, em que eu vejo uma comida em cima da mesa, tipo num prato de um lugar que é uma lanchonete, eu já fico assim, cara, essa comida vai pro lixo. Ou seja, vai ser desperdiçada. É uma comida, vai ser... E isso me dói, isso me fere. Então, as pessoas que andam comigo, uma vez que elas estão lanchando comigo, eu não falo isso para elas. Mas quando eu vejo um pedaço de carne ou um pouco de arroz tá ali no prato, eu assim, cara, mesmo que seja pouco, eu penso assim, cara, essa comida vai estragar. Tanto é que geralmente eu como tudo no prato, eu não deixo sobrar nada. E, gente, isso são características minhas que eu aprendi com o tempo, que eu aprendi a dar valor. E isso reflete uma parte do meu caráter também. Mas isso é forjado, é moldado durante a sua jornada. Mas eu percebo que Deus me criou com características bem específicas. Um Rogério que é alegre, um Rogério que é brincalhão, um que fala demais, ou às vezes um cara que tem umas piadinhas que ninguém gosta, às vezes um cara... Mas ainda assim sou eu. E uma das coisas que eu aprendi a gente precisa aprender a se aceitar. Rogério, mas por que está falando isso? Porque quando a gente se aceita, né? A gente aprende a se aceitar, a gente entende que nós não fomos criados de forma aleatória. A gente para de achar que o nosso vizinho é melhor do que a gente. Não, Deus criou você de uma maneira muito específica, para um propósito muito específico, para um plano e uma missão muito específica. O problema é que a gente passa muito tempo olhando para a grama do vizinho. A gente acha que a grama do vizinho é melhor. Só que a gente perde muito tempo olhando para a grama do vizinho, achando que o vizinho até pode nos fornecer um pouquinho de grama, sendo que a grama é só dele. Ele comprou, ele batalhou por aquela grama. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Você não é acidente e não é um acidente mesmo. Só que a gente precisa olhar para a gente, aceitar que Deus nos criou. Deus nos criou de uma maneira muito específica, muito detalhista,
lapidou de forma muito interessante. E tem eu não lembro o versículo de cabeça, mas eu não lembro se é em Salmos ou se é em Jeremias, que fala justamente sobre isso, né? Que Deus, que antes da gente ser gerado no ventre materno, Deus já tinha nos olhado, já tinha nos separado, já não tinha nos feito ele já tinha feito um planejamento para nós. Rogério, beleza, então tu acredita que Deus tem um plano específico e que a gente tem que seguir esse plano? Gente, tem uma das coisas que eu acho interessante. Nosso Deus, ele é Deus. Ele é Deus porque ele decidiu criar do jeito que ele quis criar. E pronto. Ele fez um plano para a gente seguir. Só tem um detalhe. Mesmo que tenha um plano para seguir, que é um plano muito bom, maravilhoso, ele deu uma chance da gente escolher o que a gente queria seguir. A gente fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. O detalhe é que quando a gente faz algo que é fora do plano, a gente se perde, porque a gente não pergunta para quem fez o plano, para quem criou a gente. Então, uma das coisas que eu aprendi nesses anos foi, Deus, eu fui perguntar para ele, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde você quer que eu vá? Qual foi o plano que você planejou para mim? Me mostre um pedacinho, me mostre o próximo passo para que eu caminhe nessa direção, para que eu não me perca, para que eu não erre, para que eu não falhe, para que eu não falhe, para que eu não busque outra coisa que esteja além desse plano. Rogério, mas aí a gente está limitando a nossa escolha? Não. Se Deus, que é um Deus maravilhoso, grandioso, Ele fez um plano perfeito para você, um plano para você seguir, um propósito para você caminhar nessa terra, um plano de bem, e não para a gente se frustrar, não para a gente perecer, por que a gente vai insistir em fazer tudo do nosso jeito? E é uma das coisas que eu realmente também aprendi. Ou seja, Deus, ele não brinca com a gente, ele não joga dados como Albert Einstein falou. Deus, ele planejou, ele nos criou, ele nos separou, ele nos consagrou, ele mostrou que a gente tinha um plano. Ele deixou um manual aqui, esse manual bem aqui, a Bíblia, para a gente ler, para a gente absorver, entender quais são os planos dele, a gente orar e buscar. E novamente a gente volta para o capítulo 1, que é o dia 1, é que a única forma da gente descobrir qual é a nossa função, o nosso propósito, a nossa essência, para aquilo que nós fomos criados, é a gente perguntar para o inventor. Foi ele que nos criou. Se o inventor ele sabe de tudo, por que não perguntar para ele? Então, a reflexão que eu deixo hoje para você é justamente isso. Dia 1, o foco não é você. Olhe para o inventor, o criador. Ele que fez, ele sabe para que você serve. Dia 2, você não é acidente. Cara, gente, nós somos frutos do amor de Deus. Nós somos extensão, nós somos uma parte. A Bíblia fala que Deus, ele é amor. Ele não contém amor, Deus é amor. Então imagina um amor que explode, um amor que expande. Então, se Deus é amor, eu imagino Deus como um corpo. Então, tipo, mesmo que eu seja só a pontinha do dedo de Deus, uma pontinha do dedo de Deus, eu ainda sou o amor de Deus. Eu sou o amor de Deus, né? Tipo, dentro de Deus eu tô lá. Então, é muito louco explicar isso. Não tem como explicar. É só você mesmo orar e buscar e entender com Deus. Mas eu entendo hoje que eu existo porque Deus amou tanto a ponto que eu também sou uma extensão desse amor. E quando Ele olha para mim, Ele diz assim, Rogério, tu faz parte de mim. Tu é da minha carne, você faz parte do meu corpo, você faz parte da minha essência. Então, quando eu amo, quando eu externo esse amor para outras pessoas, eu estou dizendo que eu sou realmente uma extensão do amor de Deus. Aquilo que realmente Deus cria. Mas isso não é para me engrandecer, para dizer que eu sou melhor, tal e tudo mais. Não. É para a gente entender que a gente não é um acidente, que Deus nos criou realmente para um propósito. E, gente, essa é a reflexão que eu deixo para vocês hoje. É meu terceiro vídeo do ano, segundo dia do devocional. E espero encontrar vocês amanhã no próximo vídeo. Tchau!